vamos continuar os nossos estudos em soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então nós estamos vendo o processo dessa obra de Deus. Lembrando, só para recuperar um pouco aqui o nosso fundamento, nós estudamos a primeira parte, nós estudamos a doutrina do pecado. Na doutrina pecado, tá? Não é aquele ali não, tá? É pecado. É a doutrina do pecado. E na doutrina do pecado nós percebemos, nós aprendemos, entre tantas coisas, que todos os homens pecaram e todos estão debaixo da condenação. Essa condenação é a morte eterna. E esta morte, aqui resumindo bem o nosso processo, ela será aplicada sobre o ser humano através do derramar da ira de Deus. Tudo bem? Muito bem. Gente, quem está começando agora, calma, esse material escrito no blog, é um pouco, você vai ter que ler para tentar chegar lá, mas é importante você entender isso. O que a Bíblia fala sobre o pecado? Ela fala que todos os homens pecaram, que o salário do pecado é a morte. Essa morte, a condenação, é eterna. E como é que Deus se aplica? Qual é o instrumento da aplicação desta pena? Então, não é a guilhotina, não é a fogueira, não é a cadeira elétrica. Muito obrigado, Deus abençoe. Tem gente querendo escapar daí da vindoura mesmo. O instrumento disso é o derramar da ira de Deus. A Bíblia fala sobre a ira de Jesus. E eu tenho insistido com vocês que você não entenderá completamente o processo da salvação se você não entender o problema da perdição. Se você não entender o quanto nós estamos, vou usar assim uma linguagem só para descontrair, tá? Mas não é uma linguagem descontraída, não. O quanto nós estamos encrencados com a ira de Deus. O tamanho do perigo no qual o ser humano se encontra debaixo da ira do Senhor. Então, só para a gente finalizar isso aqui, Romanos capítulo de número 1, verso de número 18. Romanos 1, 18. Pessoal, já vou entregar para você, senão não esqueça. Pessoal, quer uma fechada no plástico, que é mais elegante, né? Para você dar de presente. Quem achou aí pode ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens e detém a verdade pela injustiça. Então, assim, irmãos, nós não vamos voltar a todo o assunto, mas só para você perceber quanto a Bíblia ela é clara a respeito do derramar da ira de Deus. Para deixar você um pouquinho mais convicto, eu faço questão de lembrar que é essa ira. Nós não temos uma descrição completa, mas é o derramar da face condenatória de Deus. É uma angústia, uma dor que não é só dor física, é uma dor que vai à alma da pessoa, né? Com uma descrição bíblica. Alguém me falou, alguém me deu essa descrição essa semana. Alguém disse o seguinte, que lá no inferno, lá no profundo do lago de fogo, o pecador angustiado, percebendo aquela dor que está na alma, sem conseguir libertar-se dela por um segundo sequer, ele olha para frente e ele vê um cartaz escrito, um grande placa dizendo, para sempre. Aí ele olha para a esquerda e ele vê escrito, para sempre. Ele olha para a direita e ele vê escrito, para sempre. Ele olha para trás e vê escrito, para sempre. É importante que você lide com a sua salvação de maneira séria. Que você compreenda a importância de um relacionamento vivo com Deus a partir do conhecimento bíblico.
dessa condenação. O que significa? Nós não podemos brincar com nossos filhos, por exemplo. Nós somos, às vezes, muito... nós deixamos coisas para depois. Tem um nome para isso, né? Procrastinadores. Nós procrastinamos. Perdemos a noção da importância e da urgência da salvação. Aí você fala, mas se eu não falar hoje, eu posso falar amanhã. Nós achamos que podemos falar. Às vezes não. Então, quando o Senhor revela essa seriedade, né, da condenação, Ele não está nos assustando, Ele está nos alertando. Tá? Então, nós começamos a estudar a doutrina da salvação, olhando para a doutrina do pecado, para todas as consequências do pecado na vida do homem. Lembrando que Deus imputou o pecado de Adão a nós, aí falando sobre o pecado original, e Ele também imputará a justiça de Cristo a nós. E a semana passada, nós passamos a uma nova parte, onde nós estudamos um chamado pacto, o eterno pacto da graça, o eterno pacto de salvação. Quando a Trindade, na eternidade, reuniu-se e decidiu que, apesar do homem pecar, Deus haveria de prover salvação. E neste provimento de Deus, da Trindade, nós tocamos no assunto chamado economia da Trindade, onde a gente vai aprender que cada pessoa da Trindade exerce um papel na execução deste plano, deste pacto de graça. E principalmente a pessoa do Filho, que foi escolhido, o Filho, que foi escolhido, o nosso Redentor. E aí nós chegamos à questão crucial: por que é que Cristo teve que se encarnar? Por que é que para nos salvar Ele teve que se tornar homem? Por que Deus não deu um outro jeito? Quem é que me responde aí? Por que Deus não deu não teve uma outra saída? Por que Jesus tem que ser homem, gente? Por que Deus não fez assim? Juntou lá na Trindade e falou: vamos dar um jeitinho de salvar os homens? Vamos, perdoa eles aí, vai. Por que para perdoar, por que para nos salvar precisou Jesus Cristo encarnar-se? Vamos usar a lógica. Tinha que ser santo. Tinha que ser santo? Mas lá na Trindade sempre foram santos. Ele não precisou encarnar para ser santo. Não tinha ninguém na terra para fazer isso. Não tinha ninguém na terra. Mas não podia mandar um anjo, por exemplo, o arcanjo Miguel? O pecado foi cometido por um encarnado, um homem, que tem que ser pago por um homem. Isso aí, Oséias. A ideia, irmãos, é que Adão, homem, era nosso representante. Quando por um só homem entrou o pecado no mundo, a salvação tem que entrar através de um legítimo representante. Tinha que ser Jesus, homem. Ele teve que se encarnar, porque para poder morrer em lugar de homens, tinha que ser o quê? Um homem. Podia ser qualquer um homem? Eu podia morrer no lugar para vocês? Por que não? Tem que ser um imaculado. Tinha que ser santo, tinha que cumprir a lei. Então veja, Jesus veio dar satisfação à lei de Deus. Então a encarnação de Jesus não foi só uma opção de Deus para deixar um bom exemplo, foi uma necessidade. Quando a Trindade se reuniu e decidiu que o Filho seria o Redentor, nesse momento o Filho está abrindo mão, né, da sua glória, dizer: eu vou encarnar, eu vou morrer por homens. E Jesus deixou toda a sua glória para vir morrer no seu lugar. O que é importante você saber é que você estava nessa condição, você já estava condenado. Ele resolveu sofrer a condenação por você. Então o que aconteceu na verdade, é que lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo
decidiram que Jesus iria se encarnar, e que Jesus, aqui está você, pecador, e aqui está Deus, e o que Deus ia descarregar sobre você, descarregou sobre Jesus, a ira. Então Deus cumpriu a lei, porque derramou sua ira contra o pecado, e cumpriu o seu amor, porque Ele mandou seu filho para receber a pena no seu lugar. Então ser salvo é ser salvo da ira. Abra aí 1 Tessalonicenses 1, verso 10. 1 Tessalonicenses 1, 10. Já pode ler. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nos livra da ira Vindoura. vindoura. Então isso é salvação, gente. Isso é importante. Nós não somos salvos da imoralidade. Nós somos libertos do andar imoral, do viver imoral. Nós não somos salvos de uma condição de sentimental, negativa em relação a Deus. Nós somos salvos, nós dizemos, somos salvos da ira dele. Quando Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar, Ele nos libertou, Ele nos salvou de sofrer a ira vindoura. Tá? E aí, mais para frente, nós vamos falar como é que a gente se apropria dessa salvação. Por enquanto, a nossa construção vai ficar aí. Eu sou salvo da ira de Deus. Eu sou salvo do fogo consumidor. Tá? A nossa aula de hoje, ela vai começar a avaliar essa salvação em passos. As partes desta salvação. A primeira parte, nós chamamos a divisão da salvação de ordo. Nossa, esse nosso lápis não está ajudando muito, né, gente? Não, é difícil. José, de novo, vou pedir a sua ajuda. Vai na minha sala, pega meu estojinho. Tem que ser uma escura, viu, pastor? Testei, ele também está fraquinho. Meu estojinho não tem um ou outro lá na operação. Viu, pastor? Tem que ser uma escura, porque aqui o reflexo não pegando. É a posição da lousa. Você vê que o preto está pior que o azul. Você inclina para lá um pouco? A posição da lousa. É a posição da lousa, sim. Mas aí tem que ver Tá? Nós vamos estudar a ordem da salvação. Eu só quero alertar você o seguinte: quando a gente diz vamos estudar a ordem da salvação, não estou querendo dizer que a salvação ocorre assim, primeiro, como se fosse pedaços. Nós estamos, essa é só uma maneira didática de estudar, porque no fundo é uma obra só. É uma coisa que acontece. Obrigado, Zé. É algo que acontece sobre a sua vida, é uma coisa só. Que nós vamos estudar didaticamente, dividindo em partes, ok? Mas não pense que a gente consegue separar a obra da salvação. Ele é um grande processo. Mas a Bíblia tem alguma base bíblica para a gente dizer assim: é possível ter uma ordem da salvação. Há dois textos principais para isso. Mais claro, mais direto, é Romanos 8. Abra aí Romanos 8. Alguém lê para nós o 29 e o 30. Gente, se alguém tiver dúvida, essa é uma parte difícil da nossa matéria, e que eu não pretendo, não gostaria que você só ouvisse e carregasse dúvidas. É hora de perguntar também, tá bom? Vai lá. Quem achou aí pode ler. Romanos 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu queria que você percebesse assim, Paulo não está dividindo a obra da salvação, mas está mostrando um caminho, não está? Aos que predestinou,
a esse chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, a esse também glorificou. Então você percebe que o apóstolo Paulo, e na verdade é na teologia de Paulo que nós vamos melhor aprender sobre a doutrina da salvação, que ele vai ser o grande sistematizador bíblico, ele que vai nos ensinar a doutrina da salvação. Você vai perceber sempre uma conotação assim, de obras que precedem umas às outras, como uma espécie de engrenagem, que primeiro nós temos o ponto A, para depois chegar no ponto B, depois no ponto C. Paulo sempre vai trabalhar. Quer ver um outro texto que vai dar uma ideia assim? Romanos, ainda, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que a ideia de reconciliação aí, a ideia de reconciliação vem depois da justificação aí nesse texto. Então, vários textos bíblicos que mostram assim, que a salvação ela vai se construindo por etapas. É uma obra só, mas se constrói em etapas. No texto que eu preparei para vocês, esse ainda não está no blog, eu ponho assim que chegar, porque na minha residência, uma determinada empresa telefônica do estado, infelizmente, não sei porquê, não está funcionando a internet. Tá? Mas eu coloquei aqui, você depois pode ler, você vai ver aqui, ó, Efésios 1, 3 a 14. É um grande parágrafo que apresenta movimentos, ordenamentos sobre como acontece esse processo. Paulo não está escrevendo nos dias de hoje, ele não está fazendo a didática dos nossos dias. Primeiro, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Ele está dizendo, olha, as coisas acontecem desta forma. Então, a ideia de estudar a salvação em passos não é uma ideia maluca da teologia. Ela está presente na Escritura também. Por que Deus faz isso? Por que Deus diz essas coisas? Por que Ele não simplesmente fala, eu vou salvar você? Por que Ele não nos poupa dos detalhes difíceis? Porque Deus quer que a gente entenda. Irmãos, nós vamos chegar lá na glória. Todos nós vamos chegar, se Deus quiser. E nós vamos ter uma mente pronta para entender a maravilhosa obra do Senhor. E assim, ela é maravilhosa no geral, há coisas iguais para todos nós, e há detalhes da sua vida que são diferentes de detalhes da minha vida. Por exemplo, vamos pegar eu e o Mário Lúcio. Eu nasci numa lar evangélica. Isso já é um detalhe da salvação de Deus na minha vida. Deus não me permitiu tempo num ambiente onde eu aprendesse um outro sistema de vida. Quem sabe, né, que a teoria é possível que eu tivesse me afastado tanto de Deus. Então Ele me conhecendo, sabendo quem eu sou, proveu o quê? Uma família crente para me criar. Louvado seja o Senhor. O Mário também conheceu o Evangelho cedo, não foi, Mário? Nascido com o Mário Evangelho. Mas teve um momento de desvio. E nesse momento de desvio, um tempo aconteceu do Mário longe da vivência da verdade. Mas uma semente estava lá em um determinado momento, a história de vida foi pressionando o coração do Mário. Voltando. São detalhes que diferenciam. E aqueles que se converteram depois? Olha lá, Beatriz já presente. Se converteram depois. Beatriz precisou conhecer o Cláudio, precisou conhecer a mãe do Cláudio, a Claudete, a irmã do Cláudio. Olha lá na família do Cláudio é Cláudio, Claudete, Cleonice, Clóvis, Cleide, Glauci. Antigamente era assim. Se tivesse mais uma. Cláudio Honor. Cláudio Honor podia nascer na família do Cláudio. Tá bom? Então, assim, irmãos, é uma história diferente. E lá na glória, a gente vai somando esses entendimentos da nossa vida. Para quê?
nosso coração vai glorificar a Deus. Nós vamos ter um discernimento da preciosidade, de como Deus foi bom para conosco. E cada um vai ter, aí ouvindo o que o Fábio falou, a diversidade das nossas histórias, a diversidade das nossas experiências com Deus, até as frustrações que tivemos, às vezes até dentro do próprio Evangelho, serão usadas por Deus para criar um ambiente de graça dentro do nosso próprio ambiente, do nosso coração, para o louvor da sua glória para a eternidade. O que é que Deus nos fala, então, nos ensina detalhes sobre como a sua salvação se processa? Só tem uma resposta, para que ao final de tudo, você o reverencie dando glórias, sendo grato, porque graciosamente Ele operou da melhor maneira possível na sua vida. Pastor, sabe, eu acho, eu vejo uma coisa boa nisso tudo. Eu vejo muitas coisas boas, mas você deu uma dica. Não, uma delas, né? Porque mesmo não sendo convertida, né, antes, eu hoje consigo observar todas as vezes que Deus cuidou de mim, mesmo sem eu saber. Hoje, isso já é a sua mente sendo esclarecida. E lá na glória, há detalhes que hoje, alguns detalhes que hoje você não entende, e alguns detalhes que você não se apercebeu ainda, mas que lá na glória ficarão claros. Ficarão claros de como Deus cuidou de cada mínimo detalhe. Ele sim, Deus pode dizer assim, que eu fiz tudo nos seus mínimos detalhes. A sua vida, nos mínimos detalhes, está nas mãos do Senhor. Por isso que Ele quer que você conheça o processo da salvação da sua vida. Se você está criando filhos, pense nisso. Que você, pai, pode ser parte dos mínimos detalhes da salvação da vida dos seus filhos. É coisa linda para a gente parar e pensar. Pena que a gente não pode ficar aqui só sonhando com isso. Precisamos estudar. Precisamos estudar bastante. Então eu quero justificar que estamos estudando a doutrina, a ordem dos saludos, por isso, tá bom? Que a gente encontra na Bíblia material para isso. Depois vocês deem uma olhada nesse material que eu deixei lá para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre esse tema aí, predestinação. Uma obra eterna. Predestinação, uma obra eterna. Lê lá o primeiro parágrafo, Oséias, antes de você ir. Consegue ler? Diz que ele não para de comer hoje aqui para para, até na mesa do lado dele. até café com leite está aqui. Nem só de pão e verão, mas também de bolachinha, Vamos lá. Entre os temas bíblicos mais controvertidos, controversos do cristianismo histórico, desde os tempos de Agostinho e Hipona até os nossos dias, encontramos a discussão da doutrina da predestinação. Tá bom, Mário, lê o segundo. Essa doutrina ensina que a decisão sobre o destino eterno de todos os homens é um movimento exclusivo da vontade de Deus, recaindo sobre Deus toda a responsabilidade de definir quem será ou não alcançado e resgatado pela obra determinada no Pacto da Graça. Então assim, o Pacto da Graça, ou Pacto Salvador, o Pacto da Graça é feito na eternidade. Feito na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo decidem, vamos salvar homens dentre os homens condenados. Todos os homens estão condenados à ira por causa do pecado de Adão. Pai eterno, antes de tudo isso acontecer, antes da fundação do mundo, prevê o Pacto da Graça. Mas vamos salvar esses homens que irão se afastar de nós. Muito bem, eles determinam que isso vai acontecer. Determinam quem será o principal instrumento de redenção, Jesus. Mas isso não resolve o nosso problema, gente. Porque até então, nós, pecadores, estamos aqui, perdidos.
Perdidos, somos todos lost. Estamos perdidos. Então, Deus não só determina que vai ter uma salvação, mas Ele determina como essa salvação vai ser operada. E a primeira obra, bom, até justifico aí na apostila lá no texto, vocês vão ver que nós temos alguns teólogos que não colocam a predestinação dentro da ordem dos saludos, na ordem da salvação. Não, isso aqui não tem nada a ver com a salvação, porque acontece fora do homem, é Deus quem faz. Eu estou colocando aqui porque eu acho que é parte de um processo que começa em Deus, termina em nós. Lá em Deus, depois do pacto da graça, Deus vai dar agora os passos. E o primeiro passo que Ele faz é a predestinação. O que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos estudar a predestinação. Há duas partes da predestinação. Nós vamos nos concentrar em uma. Nós vamos nos concentrar no processo da eleição da graça. Eleição da graça. O que é a eleição da graça? É a doutrina bíblica que diz o seguinte, que antes da fundação do mundo, o Senhor escolheu homens para serem resgatados pelo pacto da graça. Só que tem o outro lado. Se tem a eleição, o que acontece do outro lado, gente? A reprovação. A doutrina da reprovação. Nós vamos nos concentrar nessa, esse é o nosso objetivo. Mas vamos precisar passar por essa hoje. Então, qual é que é o meu conselho para você? Tem muita gente que prefere se apegar às dúvidas. E assim ele fala, bom, esse é um assunto tão difícil, eu tenho dúvidas sobre essas doutrinas. E aí prefere continuar em dúvida que antes secar a sua pergunta, fazer a sua pergunta, procurar uma resposta para ela. Eu disse que desde os tempos de Agostinho de Hipona, esse é um problema da teologia cristã que vem perdurando. Quando chega a reforma calvinista protestante, esse problema volta à tona, porque a boa parte dos protestantes do século XVI aceitavam, aliás, todos os reformadores aceitavam a doutrina da predestinação. Boa parte deles, essa chamada dupla predestinação, e uma parte deles diluía a ideia, dizendo, não é bem assim. Nós vamos tentar explicar esses dois lados. Então, amigo, meu conselho é o seguinte, você não pode faltar na aula que eu for completar isso, que não vai ser a semana que vem. Eu vou ficar dois domingos fora, tá? Então eu vou dar tempo para vocês cozinharem suas mentes na predestinação, fazendo pensar no seu coração nessas coisas. Tá? O que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer juntos, é colocar nosso juízo em suspenso. Aqueles que vieram de outras tradições religiosas, como por exemplo pentecostais, a maior parte dos pentecostais abominam essa doutrina. Quem veio de meio pentecostal e já teve contato com essa doutrina, não é verdade que eu estou falando? Eu já vi Silas Malafaia dizendo o seguinte, que essa doutrina é do diabo. Na televisão. Olha como que é controverso o assunto. Então, há outros grupos, não só pentecostais, há muitos grupos metodistas e batistas que também não têm essa doutrina, não consideram essa doutrina como doutrina bíblica. Tem alguém que veio desse meio batista que tem essa dificuldade? Não, né? Para muitos presbiterianos, eles acham o seguinte, que estão sozinhos nessa doutrina, o que não é verdade. Tá? Não é verdade. Agora, desculpa puxar a sardinha para o nosso lado. Nós temos do nosso lado o apóstolo Paulo. É bom, né? Mas há muitos outros grupos protestantes, há muitos batistas reformados,
que aceitam plenamente a doutrina da dupla predestinação. Tá? Há igrejas chamadas de igrejas reformadas, mas esse é o nome dessas igrejas, aceitam claramente isso. Pastor? Qual é a igreja batista que Batistas calvinistas. É que a igreja batista no nosso país, ela não é uma... A igreja batista é diferente um pouco da nossa. Ela não é uma igreja conciliar. Ela é uma igreja basicamente local. Então cada igreja batista é uma igreja. Elas são unidas porque eles chamam de uma confederação. Mas cada igreja local pode desenvolver corpos doutrinários. E há igrejas batistas calvinistas. Por exemplo, quer ver um pastor famoso calvinista, batista? John Piper. Quer ver outro? O Paul Washer. São pastores famosos. No Brasil, nós temos a editora Fiel. Eu vou todos os anos, tenho ido todos os anos ao congresso da editora Fiel. São batistas calvinistas. Aliás, hoje a vanguarda do movimento reformado no Brasil, que está à frente do movimento reformado brasileiro, são presbiterianos e batistas, caminhando praticamente juntos. Se você pegar no site da Fiel, você vai ver que a maior parte dos preletores da conferência são presbiterianos. Um outro batista muito famoso do passado, que era calvinista, Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, era batista e calvinista. Então, só para você ter uma ideia, nós não estamos tão sozinhos quanto aparentemente nós achamos. Então, eu quero só estimular você esse processo de investigação da doutrina. Tá legal? Alguém quer perguntar? Até aqui? Pastor, Lutero também, por ele ser agostiniano, né? Sim, mas Lutero tinha uma visão peculiar. Lutero era um grande pastor, um grande teólogo, mas Lutero tinha algumas dificuldades teológicas. Ele era mais um pragmático dirigente da igreja. A teologia luterana como é que a gente vai dizer? Ela foi trabalhada por um outro luminário luterano chamado Felipe. Estou escrevendo aqui portuguesado, tá? Melanchthon. Esse vai ser o grande sistematizador do luteranismo. Felipe Melanchthon cria na dupla predestinação. Lutero já nem tanto. Era como se Lutero fosse assim, o grande nome, mas com um nome menor aqui, fazendo o trabalho de organizar as coisas para Lutero. É um exagero dizer isso, mas é uma ilustração só. Felipe Melanchthon é que vai fazer essa doutrina luterana crescer. E Felipe Melanchthon, que teve contato com o Calvino, ele acreditava, ele cria na dupla predestinação também. Já Lutero achava que a predestinação era fruto da presciência. Presciência de Deus. Irmãos, vamos estudar juntos isso aí? Tudo bem? Ninguém vai dormir? Acende a luz lá, vai, Zé. Eu não quero deixar vocês dormirem. Acende lá. Está meio escurinho, não quero ninguém dormir. Abra sua Bíblia aí, só para a gente começar. Romanos, capítulo de número 11. Eu disse que o nosso foco será na eleição da graça, ok? Então é o nosso objetivo. Romanos 11, verso de número 5. Essa é uma expressão bíblica. Eleição da graça. Quem achou pode ler. Eu estava na cidade de Jope. Não, peraí. É isso mesmo? Não. Vou dar que o óculos é novo, eu estou meio sério. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então o apóstolo Paulo está falando dos judeus. Ele está falando, no meio do judeu, nem todo mundo era salvo. Aliás, uma pergunta do blog essa semana: se todos os judeus eram salvos porque eram judeus. Resposta: não. É que o dono da pergunta não está presente, senão eu ia explorar a pergunta dele, tá?
Foi lá no blog, você pode ver, eu pus a minha resposta. Resposta: nem todos os judeus foram salvos, porque só existe um sistema de salvação, é Cristo morrendo pelas pessoas. Não existe outro, uma salvação que vem pelo sangue, pela parentesco. Não existe, só existe um. E todo o sistema tem que passar por essa ordem dos salutos. Então tem que passar pela predestinação e pela eleição da graça. E Paulo está falando aí dos judeus. E ele está falando, olha, ele vai dizer assim, nem todo judeu é verdadeiro israelita. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Aquele remanescente segundo a eleição da graça. Então até mesmo dentro do povo judeu havia pessoas eleitas e não eleitas. Eleição da graça e reprovação, ok? Há um exemplo bíblico muito claro sobre esse assunto, que também está em Romanos, capítulo de número 9. Nós vamos falar sobre os dois filhos de Isaac. Como é que é o nome dos dois? Jacó e Esaú. Quem era o eleito? Quem era o reprovado? E qual que é o motivo da reprovação? Qual é o motivo da eleição? A vontade de Deus. Abra aí, Romanos 9. Romanos 9. Alguém vai ler para a gente aí o verso de número 11 até o verso de número 13. E ainda não eram sujeitos nascidos, nem tinham praticado bem nem o mal, para que o próprio Deus, quando a eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aqueles que chamam. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém e aborreci Esaú. Gente, tinham nascido? Não. Tinham feito bem ou mal? Não. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Então veja, Deus tem um propósito na eleição. Não é que Ele elege unidunité, salamiminguê, esse me ama, esse não me ama, aquele negócio de pegar florzinha. É que Deus faz isso aleatoriamente. Faz isso com um propósito. E nós não estamos falando de seres limitados como nós estamos falando de Deus. Seus propósitos são santos, suas ações são perfeitas. Ele está falando algo duro, está a rejeição de Esaú, mas está falando também de algo glorioso, a eleição de Jacó. E o que me chama a atenção nessa escolha de Deus é que, na minha avaliação, Esaú era melhor que Jacó. Esaú não enganou o pai. Não, o pai cego. Esaú não enganou o pai. Esaú, pelo jeito, era um cara trabalhador. Oi? Fazia um guisado gostoso. Na verdade, ele era caçador. Na minha opinião, na minha avaliação humana, Esaú tem qualidades mais... Como é que fala? Primorosas. Como? Primorosas. Primorosas, é isso que você falou? Primorosas, acho que sim. Qualidades, né? Ele se destaca em termos de caráter. Porque o ato, talvez, o ato de enganar o pai, da parte de Jacó, é um negócio absurdo. Fala, Marcão. Mas o que ele faria de frente à visão da escada? Ah, sim, tá certo. Tá certo. Eu não sei, é difícil saber exatamente o que ele faria, mas a gente sabe o que Jacó fez. Não, eu chego lá. No momento, se a escolha fosse pelo que tivesse feito, eu diria que Esaú era melhor, mas a escolha não foi baseada nisso. A escolha foi a livre vontade de Deus. Até para uma vontade que não depende de obras, né? Não depende de obras. Então, se fosse baseado nas ações,
Então Deus não se baseou numa simples presciência. Havia um propósito efetivo. Deus escolhe porque quer. E Ele tem um propósito em escolher você. O reverendo Weber gostava de dizer o seguinte: gostava, não gosta, ele ainda diz isso, que Deus gosta de coisa ruim. Parece que escolhe as piores coisas para fazer a obra. Talvez seja uma afirmação até um pouco chocante, mas assim, de fato, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo. O povo que Ele escolheu por meio dele apresentar seus oráculos ao mundo, o povo de Israel, gente. Que até hoje, vamos imaginar, um pouquinho difícil, né? Mas naquele tempo ainda era pior. Não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós. Ele ainda tem mais, ele tem que dizer, ele diz o seguinte: olha, eu escolhi vocês porque vocês são melhores. Já chega na cabeça de Israel, põe. Vocês não eram o povo mais forte, vocês não eram os mais habilidosos. Povo reclamão, povo chato, duro de coração, que amou as carnes do Egito, queria voltar para o Egito a todo custo, egocêntrico, atrapalhados. Só não eram corintianos, mas tinham tudo para ser. Tinham tudo para ser. A controvérsia, né? Ué, mas não é o que todo mundo diz? Eu pensei em não falar isso, mas era do meu coração. Os corintianos são esses? É o povo escolhido. Deus prefere as coisas loucas. Está certo, está certo. Aí, Mário, você vê como a eleição é da graça. Tem até corintiano que vai para o céu. A eleição Oi? Qual é o outro que é fiel? Ou como corintiano? Corintiano é fiel. Tá certo, tá certo. Eu estou mexendo com o versículo. Falar de predestinação, mas a mim ninguém vai perguntar, não, mas se eu falar contra o Corinthians, porque predestinação maior daqui a você. Porque predestinação maior que essa, o corintiano é escolhido. A salvação todos Olha lá, vamos ouvir a pergunta do Neylor aqui, por favor. A salvação para todos nós, a predestinação, a pergunta se baseia no seguinte: se eu já sou predestinado, eu sou salvo. Certo. Ou seja, eu vou para o céu de qualquer jeito. Bom, Neylor. Então, essas controvérsias. Predestinação tem dois lados: eleição e reprovação. Então, vou dizer assim, no geral, a predestinação é para todo mundo. Todo mundo é predestinado. A questão é, para quê? Para a eleição, que é a salvação, ou a reprovação, que é a condenação eterna. Nós vamos chegar lá, gente. Só um pouquinho. Vai chegar lá. Eu quero ir construindo devagar, porque se eu corro demais, você perde elementos. Que nem, por exemplo, se citado agora há pouco Paulo. Paulo, então, ele seria predestinado para a eleição. A eleição. Embora ele tivesse sido rebelde, como foi predestinado, foi encontrado por Cristo. Tá bom? Irmãos, por que a gente tem dificuldade em crer na predestinação? Vamos começar por aqui. Eu parto do princípio que o coração humano, ele está, por causa do pecado, inclinado a não crer na predestinação. Que é mais cômodo também. É mais cômodo, mas não é só que é mais cômodo, Alice. Combina mais com a gente a questão da salvação estar na nossa mão. Nós, para a nossa mente caída, a ideia de um Deus que nos determine parece uma ideia estranha para nós. Então eu parto do seguinte princípio. Lembra que eu tenho falado isso aqui para vocês? Eu tenho sempre feito essa estrutura: você, Deus e a realidade. Vou chamar aqui de criação, toda a realidade, ok? O relacionamento original era tel-referente.
Deus está no centro de toda a nossa existência. Tudo que a nossa mente, nosso coração, eu chamo de coração de mente também, embora ele seja mais que só os pensamentos, a nossa mente foi criada por Deus para gerir toda a realidade e entender toda a realidade e dar significado à realidade a partir dele. Ele é a resposta de tudo. Só que entrou o pecado. Qual foi a oferta da serpente? Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Nós estudamos isso na contaminação da mente do homem. O que aconteceu com a mente humana? Ela começou a avaliar a realidade a partir de si mesmo. Entrou então o que eu chamo aqui de egolatria. O homem passou a amar a si mesmo, mais que a Deus. Daí o mandamento vem que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. A nossa mente em pecado, ela agora está vivendo numa estrutura egolátrica. É difícil para a gente dizer, Deus me determinou. Dá a impressão que nós viramos robots. Que é o que todo mundo fala, então nós somos robôs na mão de Deus. É assim que as pessoas tentam fugir da ideia de um Deus que se estabelece sobre nós. Gente, se Deus não controla a nossa vida, se somos nós que controlamos a nossa vida, total. Me fala uma coisa, o Deus da Bíblia permanece onipotente? Se Deus não pode controlar nesse aspecto, Ele permanece onipotente? Eu ouvi dizer o seguinte, essa semana eu vi a entrevista do Rubem Alves para a CBN. Rubem Alves falou assim, mais ou menos assim: eu só posso acreditar no Deus fraco, porque se eu crer, ele, Rubem Alves, não sei quem conhece, vocês conhecem Rubem Alves? Não, gente? Rubem Alves é um grande educador brasileiro, um dos maiores de todos os tempos. Acho que no Brasil, assim, nós temos Paulo Freire, lá no top. Eu acho que degrau de baixo, Rubem Alves. E Rubem Alves era um pastor presbiteriano. Um pastor presbiteriano que depois foi despojado. Não posso dizer tudo, não vou fazer biografia do Rubem Alves. Mas eu, assim, no meio da educação, é um cara hiper, mega considerado. Seus textos são considerados textos importantíssimos para a educação. Mas ele não é porque ele é importante que ele é o cara que só fala coisa séria, né? Ele falou sábado, ontem, entrevista, deve estar gravado lá nos programas da CBN, Caminhos Alternativos, acho que foi esse, para Pétria Chaves. Eu só posso acreditar no Deus fraco, porque se eu crer no Deus onipotente, um Deus que determina a perdição dos homens, eu não vou crer no Deus, no amor. Assim que Rubem Alves define Deus, Deus tem que ser fraco. Ele até diz o seguinte, olha, eu tenho que encontrar no final das contas um Deus mais ou menos assim, que me diga, Rubem, bem que eu tentei corrigir as coisas, mas eu não consegui. Aí o Rubem Alves diz assim, a esse Deus eu posso perdoar. Palavras dele, não são minhas não, pode ver aí no site da CBN. Lá eles gravam os programas por um período. Uma semana, né? Pode ver, programa de ontem, Caminhos Alternativos. O coração do homem, gente, resiste à ideia de um Deus que possa determinar. Por quê? Porque a estrutura na qual nós funcionamos agora é uma estrutura egolátrica. O pecado fez isso conosco. Nós pensamos o mundo a partir de nós mesmos, são os nossos interesses que contam, mesmo dos crentes. Olha isso. O Jacques Wagner saiu uma tirada na gente essa semana. Filósofo Jacques Wagner, vamos ouvir. Como eu não acredito em Deus, eu vejo que a situação da seca do Nordeste
veio das intempéries climáticas. Né? Essa é a situação que Ele está criando, Calvino diria para ele, você está considerando só as causas secundárias. Você não está considerando a causa primária. Deus é a causa primária de tudo. Seria a resposta para o filósofo Jacques Wagner. Irmãos, assim, nós resistimos a essa ideia, isso é, mesmo os crentes. Vamos pegar as nossas orações, como é que elas funcionam? Já perceberam que nós somos movidos à oração muito mais pelas nossas necessidades do que pelo Deus em si? Nós muitas vezes, até nós crentes também, usamos Deus nesse movimento. Não Ele no centro, mas nós no centro e Ele no servindo. Por exemplo, quando o crente ele toma a seguinte decisão: hoje eu não vou porque hoje eu estou cansado. Hoje, mesmo que seja dia da adoração do nome de Deus, eu estou cansado. Isso é uma estrutura, está dentro de nós, funciona naturalmente assim. Daí nós lutamos, por isso que Paulo vai chamar isso da luta contra a carne contra o espírito. É um processo duro, que a gente luta contra a gente mesmo. E quando a gente vai falar em coisas mais absolutas, como uma predestinação absoluta baseada em Deus, a gente tende a resistir, gente. Vamos ver Jesus Cristo falando sobre isso? Abre em João. Capítulo 6 de João. Tá vendo esse parágrafo aqui? Conseguem ler aí? Lê pra gente, Gislene. A recepção desta doutrina encontra algumas barreiras dentro do coração humano. Isto ocorre porque ela confronta uma das mais rígidas estruturas do sistema deturpado, provocado na queda humana. Ela vai de encontro, deixo claro, bate de frente com a estrutura egocentrada do coração do homem crente. Esse vai de encontro, a expressão, às vezes a gente usa ela errado, né? A gente diz, isso vai de encontro ao meu desejo, a gente está querendo dizer que combina, mas está errando. Quando vai de encontro, bate de frente. Aproveita e corrija. Se você usa, isso vai de encontro ao meu desejo, quer dizer, estou dizendo que vai contra. Agora você fala, vai ao encontro, é diferente. Não, é muito comum mesmo, inclusive em orações. De oração. Mas Deus perdoa, tá, gente? Deus perdoa todas as suas orações que foram de encontro com a palavra dele. Tá bom? E ele vai lá ao seu encontro. Isso aqui vai de encontro com essa estrutura que está dentro de nós. É difícil a gente ouvir isso. Fica até dentro da gente tem gente que vai tão de encontro que fica até uma revolta dentro do coração. Pastor, pode falar. Com relação ao que eu falo do Rubem Alves, eu não quero aqui fazer papel de advogado do diabo. Mas eu só queria fazer um esclarecimento e para as pessoas que acho que a maioria das pessoas que não conhecem o Rubem Alves, eu sou da área da educação e como o senhor falou, o senhor colocou bem ali, né, Alfredo Rubem Alves, né? Ele tem feito coisas boas para a educação. Não discutir isso. E ele tem feito até o bem ao próximo e fico um pouco revoltado quando eu vejo algumas assim, colocações com relação até ao histórico dele, até sexual. Isso não, para mim, acho que não. Né? Não falei nada. Eu digo, não, Marcão sugeriu. Aquela sugestão do Marcão era nesse sentido. Entendi. Então, isso me revolta porque eu sou dessa área e assim, ele tem feito bem para o próximo, independente da opção sexual dele ou coisa parecida. Né? Com relação ao que o Neiro falou, que ele colocou do relato, então somos todos predestinados, então eu sou salvo mesmo, tudo bem. Aí o Valdeci ele comentou lá, ele falou, isso é desenvolvimento da salvação. O Valdeci comentou ali, falou, isso é desenvolver a salvação.
E aí, a minha grande preocupação é justamente essa. Para quem acha que essa palavra, desde o momento da salvação, né, na Bíblia de Genésio, ali cita como a santificação. A santificação. Então eu acho que desenvolver a salvação não é ir buscar a sua salvação. Mas para algumas pessoas. Mas é torná-la visível. Para algumas pessoas, quando é colocada dessa forma. Mas não vamos falar disso. Aí, eu acho que a pessoa vai falar mais para frente, mas assim. Vai falar, mas então você tem que viver a salvação? Então eu estou dizendo o quê? Que o que Cristo fez não é suficiente. Exatamente, que ele tem que correr atrás. Exatamente. Você está perfeito nisso. Duas coisas que você está perfeito. Eu não estou dizendo que o Rubem Alves não é importante para a educação. Não foi isso. Só que as posições teológicas que ele assumiu diante do conhecimento. Agora, olha, gente, ele citou na entrevista, se vocês forem ouvir, citou várias vezes. Eu leio o livro sagrado. Só isso que eu quero dizer. Vamos lá para João, capítulo 6. Meus irmãos, João capítulo 6, uma discussão de Jesus, uma parte desse texto é uma discussão de Jesus com os fariseus. A partir do verso de número 29, Jesus diz assim: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aí os fariseus falam assim: então faz um sinal para a gente crer. Aí Jesus Cristo vai falar, não vai fazer um sinal, vai falar do pão, do maná que caiu do céu, que os pais comeram. Aí ele vai dizer o seguinte, verso 35: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Aí Jesus vai aplicar a doutrina da predestinação. Como? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu faço você fazer a pergunta: quem é que vai a Jesus? Aquele que o Pai dá. Mais para frente, verso 44. Alguém lê para a gente? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, essa é a base bíblica. Essa não é o único texto. Estou dizendo a base bíblica de que é uma particular vontade do Pai. Pastor, lembrei do texto também que Jesus fala os discípulos e os fariseus ficam perturbados, porque eles querem compreender e não compreendem. Pode falar. Aí os discípulos só argumentam com ele, e ele fala: a voz é lícito conhecer. Aí eles não, para que eles não se arrependam. Sim, é a parábola da semente. Vai dizer assim: estas coisas foram ditas para vocês em parábolas, porque para vocês foi revelado esses mistérios, e para eles permanecem encobertos. Nós temos mais textos, tá? Para que eles vão se arrepender. Isso. Eu queria que você avaliasse o seguinte: primeira lição é que então a predestinação, o autor, lembra que eu disse que o pacto da graça, nós estudamos junto com isso a economia da Trindade, a divisão de tarefas na Trindade. Eu disse que o Filho é o Redentor, não é isso? O Pai toda a Trindade está envolvida nessa obra, é Deus fazendo, mas é o Pai quem escolhe, é o Pai quem predestina. A predestinação é uma tarefa primordial do Pai, é o Pai que dá ao Filho. Vocês perceberam aí no texto? O que vem a mim é o que o Pai me dá. Então, vamos ver um outro texto. Eu acho que Efésios, capítulo de número 1. Alguém vai ler o verso 3? Melhor, gente, peraí. Eu separei aqui já fazendo uns recortes. Aqui, ó, tá vendo? Bendito Deus e Pai. Puxa, você pensou e eu pensei. Alguém lê aí? Já está com recortes. Efésios, capítulo 1,
verso 3 a 5. Aí eu fiz uns recortes para encurtar o prazo. Tá bom? Serginho, lê aí pra gente. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então, pera lá. Quem é que nos tem abençoado? Não, o Pai. É Deus, mas vamos falar em termos trinitários. O Pai, ok? Ele nos tem abençoado. Vamos ver que tipo de bênção ele nos tem dado? Continua. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aqui esse nele dá mais. Assim como nos escolheu nele antes da fundação. Quem foi que nos escolheu? O Pai. Esse nele aqui, o que é? O Pai. Não, nele aqui é Jesus. Nos escolheu Nele. Nos escolheu em Cristo. Tá bom? Então, a primeira vez aqui está falando da escolha. Quem escolheu foi o Pai. Ó, assim como. Então quer dizer que tem mais coisa adiante, não é isso? Então vamos ver o que vem adiante. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quem que nos predestinou? Deus, o Pai. Deus o Pai. E fez isso? Em amor. Por meio do Filho. Agora, importante. Segundo o quê? O que motivou? O bom lugar, beneplácito. O bom lugar da sua vontade. É o centro da vontade. É o que Caio Fábio gostaria de disse muito antigamente. Estar no centro da vontade de Deus, né? O bom lugar da vontade de Deus. A predestinação, então, é uma ação do Pai, uma ação do Pai, uma ação soberana. Há dois pilares que nós consideramos. O primeiro deles é a soberania de Deus. Deus faz o que quer. Ele é Deus. E Ele precisa fazer isso por nós, porque nós estamos totalmente incapacitados de fazer algo por nós. O pecado nos afastou da estrutura. Se nós formos fazer algo por nós, é sempre egolátrico. É mérito nosso. Quem é salvo se fôssemos salvos por obra, a Bíblia já adverte, para que ninguém se glorie. Porque se fôssemos salvos por obra, o sistema egolátrico quer dizer, tá vendo? Eu sou bom mesmo, hein? Eu sou o cara. Eu fiz e consegui. Por isso a Bíblia adverte, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque a estrutura que Deus criou, a verdadeira estrutura, é teorreferente. Lá na eternidade, nós sempre vamos lembrar, obrigado Deus, o Senhor nos escolheu. Tá? Irmãos, o tempo já foi, né? Acho que já deu. Primeiro sinal. Primeiro sinal? Eu quero só. Eu queria falar sobre a reprovação. A Confissão de Fé do Westminster, que é nosso símbolo de fé, ela diz o seguinte: tem vários textos, mas esse é um deles. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna. Esse um aí é o Ctrl-C, Ctrl-V, veio um da nota de rodapé. E outros pré-ordenados para a morte eterna. Então, nosso padrão confessional fala sobre reprovação. E a Bíblia também fala sobre reprovação. Abra aí a sua Bíblia em Romanos 9, 22 e 1 Pedro 2,8. Eu não vou me deter em reprovação, porque eu disse, o nosso foco é a eleição da graça, tá? Mas nós temos que falar sobre reprovação. Esses dois textos aí, ó. Está aqui, ó, publicado aqui, ó, projetado. Silvia, consegue ler? Consigo. Vai lá. Que diremos? Pois se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Está lá em Romanos, gente. Preparados para... O que eu quero que você primeiro ponha na sua cabeça é o seguinte: nós não podemos
deixar com que esse sistema egolado controle a nossa teologia. Isso aí não me agrada, então eu suspendo essa minha teologia. Não, eu preciso ouvir o que a Bíblia está dizendo. Eu já vi gente falando assim, mas olha, essa é a parte da teologia de Paulo que eu não gosto. Você não tem que gostar. Está na bula do remédio. Se você tomar esse remédio, tem o seguinte efeito colateral. Você vai cair o cabelo. Não gosto dessa parte não gosto dessa parte da bula, mas tem que tomar o remédio. Tomei. Você tomou mais. Desculpa, senhores, eu só usei um exemplo assim, mas devia ter mudado o exemplo, para não atingir susceptibilidades. Eu tenho dúvida de saber qual é o texto. Eu perguntei isso naquela aula. No que se baseiam aqueles que não creem na predestinação na Bíblia? Qual parte da Bíblia que eles citam aqueles que não creem na predestinação? É que tem vários grupos que não creem na predestinação. Então cada um deles usa um texto diferente, né? Espera só um pouquinho, deixa eu só completar meu pensamento aqui. Tem vários grupos que não creem. Alguns dizem assim, eu não posso crer nisso porque a Bíblia foi escrita por homens, então a Bíblia não é Deus. Outros não creem nisso porque a tradição da igreja deles estabeleceu outro padrão confessional. Então a Bíblia não é o padrão final da sua confissão de fé. Agora, alguns vão usar os textos sobre presciência. A presciência de Deus. São os arminianos mais evangélicos. A gente chega lá, espera só um pouquinho. Oi? Esses são os que servem os outros. Irmãos, você pode falar assim, eu não gosto dessa parte da teologia de Paulo, mas não tem como a gente fugir do texto. Vamos ver Pedro. O que é Pedro falando? Outra pessoa lê. Pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Para o que também foram postos. A Bíblia trata, vamos voltar em Romanos 9, vamos encerrar com Romanos 9, gente, só para fechar aqui reprovação, tá bom? Fechamos hoje reprovação. Ninguém está reprovado. É só o começo. Romanos capítulo 9. Verso de número 19. Sabendo dessa dificuldade do coração humano, lembra aquele contexto lá de Esaú e Jacó, né? O mesmo contexto que nós lemos já. Sabendo da dificuldade da estrutura humana de pensamento por causa do pecado, de entender isso, olha como é que Paulo vai argumentar. No versículo de número 14, depois de dizer amém a Jacó e aborrecer Esaú, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Ele sabia que os caras iam fazer essa pergunta. O coração humano vai falar, Deus é injusto. Aí ele gera a resposta. De modo nenhum. Terei misericórdia de quem me aprouver, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver, ter compaixão. Assim não depende de quem corre, de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aí Paulo, entendendo que o coração do homem tem uma estrutura difícil de entender essas coisas, verso 19: tu porém me dirás, ele falou assim, eu sei que você tem um coração, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Falando, o homem reclamando de Deus, pois quem jamais existiu a sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode um objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Preste atenção. Para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Verso 22, Neil, lê para a gente. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade
os vasos de ira preparados para a perdição. Como é que terminou o texto aí? Preparados. Então, irmãos, é importante, é muito importante, que você olhe para o texto bíblico e veja que ele afirma isso. Tá? Deus tem um propósito para nos esclarecer essas coisas. Para mim, qual que é o propósito? É que você, eleito, você que não foi abandonado ao seu pecado, não foi reprovado por Deus, saiba agradecer a Deus por sua salvação. Daqui a passam 2 semanas, na terceira semana a gente retoma esse ponto. Vou explicar por quê. No domingo anterior à eleição, darei aula de escola dominical numa outra igreja, a pedido de um colega pastor, que veio me pedir já há um tempo, foi o único dia que eu consegui reservar para fazer isso. E no domingo da minha eleição, estarei ausente o dia todo da igreja. Até por uma questão de ética, né? Boca de ouro. Para o nosso, todo dia era dia de índio, né? Para o nosso querido aí não dizer que eu sou Hugo Chaves. Hugo Chaves não estará presente na eleição. Tá bom? Meus irmãos, muito obrigado pela visita, que Deus abençoe. A todos vocês, obrigado pela atenção.